Graça e paz, irmãos, amados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Agradecendo a Deus por esse privilégio. O privilégio que temos de poder compartilhar a palavra. Algo tão precioso, um tesouro imenso, que fortifica, que ajuda, que fortalece, que dirige o nosso caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus, viva e eficaz, que ela seja aplicada no seu coração nessa noite. Que o Senhor fale a você. E vamos meditar na palavra, num texto do Evangelho do Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, os versículos de 1 a 12, a palavra de Deus nos diz assim, acompanhamos a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobreveio como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos orar. Incline sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, aqui nos colocamos diante de Ti para receber a palavra da verdade em nosso coração. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, o Seu Santo Espírito nos ministre, nos traga a revelação daquilo que está no Teu coração para o nosso coração. E Te damos graças por isso. Em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não devemos ignorar o que aconteceu no passado. O passado traz lições preciosas. Os erros do passado devem ser vistos para que não cometamos os mesmos erros no futuro. Tudo o que acontece tem um propósito, e mais ainda quando essas coisas estão aqui registradas no livro sagrado. Todas as coisas e fatos acontecidos com o povo de Israel teve uma direção certa, teve um motivo correto para nos trazer advertência, como o próprio apóstolo Paulo nos fala aqui. É uma advertência para nós. Uma advertência para que nós devamos prestar atenção nas coisas à nossa volta. A quem é chegado o fim dos tempos. E nós vivemos esse tempo. Nós somos aqueles a quem é chegado o fim dos tempos. E nós devemos estar prestando bem atenção em todos os ensinos, em tudo que foi advertido, para que tenhamos cautela em todas as coisas e ações que vamos fazer. Nós temos visto muitas coisas acontecendo no mundo nesses últimos dias. Temos visto o mundo se contorcendo devido a tantas coisas. A pandemia, em primeiro lugar, tão falada, tão divulgada, e tão sentida nas famílias e pessoas até próximas a nós. Também nós vemos aí os atos que têm sido
aclamados, têm sido acalorados por conta do racismo, das manifestações que se colocam para mostrar a sua indignação diante de uma sociedade que não respeita o ser humano, que não respeita o homem, que o define por seu exterior e não pelo que é de fato diante de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, e isso não tem cor, raça, tipo de olho, de cabelo, de nada. Somos todos nós, criaturas de Deus, criados à semelhança do Altíssimo, independente da nossa forma, Ele nos formou. E é importante que nós tenhamos essa interação no mundo que está à nossa volta. Mas sabemos também que isso são sinais que se nos advertem que o tempo está findando. E devemos estar bem cautelosos diante dessa perspectiva. O apóstolo Paulo já falava naquele tempo, aquele povo, dizendo a quem é chegado os fins dos tempos. Se naquele tempo ele já falava dos fins dos tempos, imagina agora, há quase 2000 anos atrás. Ele já falava e hoje, o que diríamos, pois? O que podemos ver aqui é que a história nos traz reflexão. E essa reflexão, primeiro, na trajetória de um grande líder, o líder chamado Moisés. E hoje, não por coincidência, justamente providência, é considerado o dia do pastor. E pastor é aquele que lidera, é aquele que está à frente de ovelhas. Não precisa ter um título, nem uma carteira teológica para ser um pastor. Há muitos que pastoreiam sem título, há muitos que estão pastoreando sem igreja, há muitos que estão pastoreando apenas 1, 2, 10 ovelhas, e há outros que pastoreiam milhares de ovelhas. Ovelhas que não são nossas, são do Senhor. Nós somos aquele que estamos fazendo o serviço para que quando o dono do rebanho chegar, aquele que vai pegar o seu rebanho de ovelhas receba todas elas inteirinhas. E essa é a nossa responsabilidade, grande, enorme e que pesa o nosso coração. Isso foi incumbido a esse homem chamado Moisés. Um homem que tinha uma trajetória de vida espantosa. Primeiro, um livramento. Seu nome Moisés significa tirado das águas. E esse aí já foi tirado das águas com um propósito, já foi livrado, já teve a liberdade, já teve ali o livramento da morte e estava ali destinado a livrar outros também. Ele foi criado no Egito e é ali no Egito que estava o seu povo escravizado. Ele é levantado como libertador do povo, ele vai ali para o deserto aprimorar-se na função pastoral. É no deserto, é na dor, é na prova que se forjam os verdadeiros guerreiros, no furor da batalha se levantam os verdadeiros heróis e guerreiros. E Moisés não foi diferente. Recebeu ali a incumbência no Monte Sinai, quando viu a sarça, o fogo que não queimava aquele arbusto, e Deus falava com ele que o ia chamar. E ali ele foi na missão de libertar o povo de Deus de uma escravidão de mais de 400 anos no Egito. Ele liberta o povo. Ele vai em encontro a Faraó. Ele mostra sinais e prodígios de Deus. Ele faz ali uma obra maravilhosa. Liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho, caminha com o povo para o deserto em direção à terra prometida. Mas ele enfrenta o maior de todos os obstáculos, o maior de todos os inimigos. O pior de todos estava ali com ele. Eram os que estavam à sua volta. Eram os seus liderados. Eram aqueles que estavam ali que ele tinha cuidado, que ele tinha que cuidar. Era o seu maior desafio. O maior desafio que qualquer serpente, qualquer animal selvagem, qualquer inimigo, qualquer exército à sua volta não se comparava à preocupação e ao zelo que ele tinha por aqueles que ele tinha responsabilidade de levar à terra prometida. E esses, por sua vez, não facilitavam o serviço. Pelo contrário, estavam ali para tentar e ali colocar mais à prova a situação.
E por muitas vezes murmuravam, muitas vezes reclamavam, muitas vezes chegavam para Moisés dizendo, tu nos trouxe aqui para nós morrermos. Uma dessas vezes, Êxodo 17, conta que o povo estava com fome e com sede. A fome já tinha sido saciada, agora a sede estava grande no deserto, estava ali Moisés. E o povo dizendo, você nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto, melhor morrer lá no Egito. E aquela murmuração se levantou, Moisés chamou, foi ao monte, ficou ali escondido, falou com o Senhor, e Deus ali falou com Moisés, Moisés, pegue a vara que você usou para ferir o Nilo, essa mesma vara vai e fere a rocha e vai sair água. E ele foi, subiu ao monte, ali pegou a vara, como Deus havia dito, chamou todo o povo, todos os líderes, toda a congregação. Ali ele fere a rocha, bate na rocha. E lá sai água em abundância, que todos bebem, todos ali comemoram, todos ali estão satisfeitos. Êxodo 17, versos 5 e 6. Ali, Moisés faz essa primeira intervenção. Haveria uma segunda, que mais tarde eles voltam a ter sede. A sede do povo sempre vai haver, sempre haverá sede. Sempre haverá sede de algo mais. Nós somos seres sedentos, sempre queremos mais, sempre alguma coisa a mais, sempre há uma novidade, sempre uma coisa nova que nós desejamos, que nós queremos. E o líder tem que estar atento, porque sempre haverá pessoas desejando alguma coisa, a insatisfação sempre haverá. Naquele momento, insatisfeitos ainda, chegam para Moisés e dizem, agora Moisés, estamos com sede de novo. E vamos morrer aqui nesse deserto, que é isso, se levantam e tentam até apedrejar Moisés. Moisés fica ali indignado com aquilo, não é possível, é tanta murmuração, ele já está ali sem conseguir suportar tamanha situação que está enfrentando. Será que o povo se esqueceu que o mar se abriu? Será que o povo se esqueceu que Deus mandou maná do deserto? Mandou aquele maná que todo dia tinha comida. Será que o povo se esqueceu da água que jorrou daquela pedra que foi ferida? Será que o povo se esqueceu que aquele deserto havia uma nuvem que cobria de dia, que cobria durante o dia para o sol não queimar, e havia uma coluna de fogo durante a noite para espantar os animais selvagens e iluminar o caminho? Será que o povo não conseguia enxergar os milagres e a provisão de Deus? Pois é. Diante de tudo isso, essa pressão enorme, esse homem vai falar com Deus. Chega ali com Arão, vai à tenda da revelação. Arão agora era o sumo sacerdote. Arão agora se colocou ali com Moisés e era responsável pela parte religiosa, pois foi escolhido. Entre as tribos, a tribo de Arão foi a escolhida. Pegaram ali, cada chefe de tribo, uma vara, um pedaço de madeira seco no deserto. E no outro dia, quando escolheram, cada um tirou a sua vara. A vara de Arão havia florescido, havia dado frutos, amêndoas. E essa vara representava ali a graça maravilhosa de Deus, dizendo, é esse o sacerdócio. E ali aquela vara foi guardada na tenda. E naquele dia Moisés chega com Arão e Deus diz, vá, pegue a vara que está aqui e vá até a rocha. Junte a congregação e fale a rocha. E ela vai dar água. Moisés cumpre, pelo menos, uma primeira parte. Ele pega a vara que estava ali, diante do Senhor, como diz o texto em Números capítulo 20. Aí ele pega aquela vara e vai diante de todo o povo, chama todo o povo, fala com todo o povo, mas naquela hora, a pressão, tudo à sua volta, levou Moisés a tomar uma atitude não muito boa. Moisés chega ali, reúne o povo, ele e Arão, e diz no verso 10, reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão.
E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Que penalidade! A pressão e todo mais em volta disso fez com que Moisés pensasse: olha, se falhar, pelo menos a repreensão vai ser dada. Há uma certa incredulidade diante daquilo. Há um temor de que a coisa não aconteça, que não flua, que não dê. E ele leva essa situação ali. Agora não era hora de ferir a rocha. Segundo Paulo diz aqui, ela representava Jesus no meio do povo. Jesus, o libertador, Jesus, a rocha eterna, a revelação da própria palavra de Deus. A rocha estava ali, foi ferida pelos nossos pecados, foi ferida pelas nossas culpas. Por isso que a vara que feriu o Nilo foi a vara que feriu aquela rocha. Representava justamente a ferida do pecado, que trouxe libertação para o povo, porque o rio Nilo transformou-se em sangue. E foi o sangue precioso de Jesus que nos libertou de todo o pecado e toda injustiça. O precioso sangue derramado é que purifica o homem de todo pecado. E ali foi ferido. Agora era outra situação. Apesar de parecer a mesma coisa, não. Nessa hora não era mais a vara que feriu o Nilo. Nessa hora era a vara que floresceu, que representava a graça de Deus, o escolhido. O Senhor que já tinha feito uma obra e agora, pela sua graça, traz salvação a todo aquele que crê. Pela sua graça, ele faz com que, não pelos nossos méritos, bondades, nosso jeito, o que façamos, nada disso nos traz salvação, mas é a imensa e maravilhosa graça do Senhor. É essa graça que Deus quis manifestar ali diante daquele povo rebelde e murmurador, que estava ali indignado com Deus e colocando à prova o próprio Deus. Era a oportunidade de Moisés mostrar ali a graça de Deus àquele povo. Ao invés disso, ele procura usar uma própria força. Ele procura usar seu próprio argumento. Ele ali desabafa e não era hora de desabafar. Naquele momento, Deus quer falar ao povo dizendo: a minha graça é que basta. O povo sacia-se, o povo bebe da água, o povo vê a graça de Deus, o povo entende que não merecia e Deus o fez. Isso é graça. E Moisés perde a oportunidade de ver a cidade de longe, ver a terra prometida de longe, mas não entra nela. E aí é que Paulo nos adverte. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, tome cuidado. Porque há muitas coisas que pensamos estar de pé pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio jeito. Achamos que podemos tudo e, na verdade, não. Todo líder deve prestar atenção nessas recomendações do Senhor e não acrescentar nada da sua própria interpretação, como assim fez Moisés. Muitos fazem as coisas e demonstram artifícios para querer mostrar poder, autoridade, querer iludir pessoas, iludir aquelas pessoas mais ingênuas, mostrando algum grau de sabedoria maior que os outros, tentar levar outros, conduzir a outros, manipulando suas vidas. E eu quero advertir, todo aquele que usa de manipulação se torna um feiticeiro, porque manipulação é a principal arma da feitiçaria. E feitiçaria traz avareza. Avareza é o coração que só pensa em si, egoísta. E isso vai levando cada um à destruição sem medida. Leva também pessoas à idolatria, aos ídolos do coração. Levanta-se ídolos, homens e mulheres que se tornam ídolos. Não. Nós não fomos chamados para estarmos
em altares, para estarmos expostos, para estarmos como que, uma forma mais abrangente, sermos destacados. Não. Nós somos chamados para ser servos. O principal chamado do líder é ser servo. O principal chamado da igreja é servir. É poder entregar-se, é poder dar-se. E o exemplo quem deu foi o próprio Jesus, quando tomou o balde e a toalha e lavou os pés dos discípulos e disse: assim devem fazer vocês. Hoje, nós vemos muitos se levantando e tentando aprisionar pessoas, mas eles mesmos já são presos na sua própria alma e levando muitos ao abismo. São cegos guiando outros cegos. Mas nós temos a palavra da verdade diante de nós. E ela nos adverte. Ela diz justamente isso, faça isso. Primeiro, se você não quer cair, se você quer permanecer de pé, e tem cuidado para não cair, observe isso. A palavra diz primeiro, não cobice o que é mal. Aquele povo cobiçou coisas más. Estava tão ali no deserto, pensando só nas coisas materiais, e esqueceu das bênçãos que estavam diante deles. E é assim muitas vezes que acontece, esquecemos do melhor, a provisão de Deus. Como disse, a sede nunca acaba, e ficamos sempre querendo mais e mais e mais. E essa cobiça vai gerando guerras e coisas terríveis. Veja a advertência de Tiago no capítulo 4, versos 3 a 6, ele diz assim: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e é com ciúmes que o Senhor anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá mais graça, porque diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ora, a gente vê o quê? As pessoas aí pedindo para esbanjar. Isso é cobiça. O próprio Tiago, ainda no capítulo 4, verso 2, ele diz, cobiçais e nada tendes. Matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerras, nada tende porque não pedis. E quando pede, pede mal. Essa é a interpretação. Não cobice o que é mal. Não fique pensando em obter coisas que só vão alimentar a sua carne. Veja a diferença entre cobiça e sonhos a realizar. Há muitos que têm sonhos, há muitos que têm planos na vida, querem conquistar, querem ter o melhor, e há outros que cobiçam o melhor. O que cobiça, ele não vê nenhuma restrição de como conquistar aquilo, mas o que almeja um sonho, ele se prepara para alcançá-lo. É diferente. Ele não vai invejando ou guiando ou passando por cima das pessoas em busca daquilo, porque isso é cobiça. Mas aquele que tem um desejo, aquele que tem uma visão, aquele que tem um anelo que Cristo lhe colocou no coração, um desejo maior de crescimento, esse usa os meios corretos para chegar lá. Porque sabe que quando chegar, ninguém o tira. É assim que faz. Não cobiçais o que é mal. Não ficar na cobiça nas coisas que vão perecer com o tempo. Mas buscar as coisas que são verdadeiramente preciosas na vida. O que é mais precioso na vida não custa caro. Aliás, não custa nada. As melhores coisas são de graça. Amor, alegria, compreensão, abraço, carinho. Essas coisas você não paga. Você pode ter o melhor colchão do mundo, mas pode não ter o sono. Você pode ter um palacete, mas não ter um lar. O que importa é que você tenha, cobice sim a coisa boa, deseje as coisas boas, e essas vão seguir a você, e procure pelos melhores meios, pelas melhores maneiras. Não fique idolatrando as coisas, não coloque ídolos no coração, deixe Deus ser o centro da sua vida, não pratique imoralidade.
porque por causa da imoralidade muitos foram perecendo. O apóstolo Paulo refere-se justamente a isso. A imoralidade do povo de se juntar de qualquer jeito, de se juntar aos ídolos, de fazer todo tipo de coisa ruim, só levou à destruição e morte. E outra, não ponha Cristo à prova. As pessoas estavam ali no deserto, botando Deus à prova, murmurando o tempo todo, falando mal o tempo todo, reclamando o tempo todo. As serpentes começaram a rodear o povo e a picar e a matar um monte de gente. E quando milhares morreram, chegaram a Moisés e disse: Moisés, como é que vamos fazer? Vamos morrer aqui a picadas de serpente. E Moisés falou com Deus e Deus disse: ergue, faz uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante. Quem olhar para ela vai ser curado. E assim fez. E quando levantou aquela serpente no deserto, quem olhava era curado das mordeduras de serpente. Que é isso? É Jesus Cristo ali, uma figura de Cristo sendo levantado no madeiro. Aquela serpente de bronze que mais tarde Ezequias, o rei, coloca o nome de Neustã, que significa pecado de bronze, foi levantada ali no deserto. E todo aquele que olhava representava o pecado levantado ali. E quem olha para a cruz, e ao invés de olhar e ver um Cristo crucificado, o Filho de Deus crucificado, olha para a cruz e diz: eu estou ali, porque aquela morte era minha, ele levou o meu pecado, ele levou a minha condenação, aquela cruz é minha. E quando dizemos fomos crucificados com ele, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. É aí que a milagre da bênção, da restauração, da justificação acontece, e o homem ali é justificado, o homem ali é salvo, o homem é resgatado da sua maneira de ser, é liberto de toda a prisão do pecado e livre do pecado agora vive para Deus. É isso. Em vez de pôr à prova a Deus, dizendo: por que, Deus? Entregue sua vida a Ele e diga: aqui estou, Senhor. E o mais Ele fará. Se eu quero permanecer de pé, se eu quero não cair diante das circunstâncias desse mundo, devo observar essas coisas e ainda mais, cuidar com a minha boca para não murmurar ao Senhor. Em tempos difíceis é fácil achar murmuradores. E a murmuração atrai mais destruição para a nossa vida. Em vez de murmurar, tenhamos palavras de bênção para os nossos irmãos. Temos palavras de refrigério, de consolo, de vida para todos eles. Porque é assim que nós devemos fazer. Olha, o povo fez muitas coisas ruins. Deus se indignou com esse povo que estava ali e se contaminou tantas vezes com coisas que não devia fazer. Mas Deus, contudo, olhou para eles, ouviu o clamor de cada um deles. E aí, quando o povo clamou por salvação, o Salmo 106 conta a história toda, e você leia o Salmo 106. Mas os versos 47 e 48, no final ele diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém e aleluia. Salva-nos. O que devemos fazer para permanecer de pé? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E se eu quero não cair, eu tenho que dizer: Senhor, salva. E se eu já recebi a salvação desse Deus maravilhoso, eu louvo o seu nome, dou graças a ele e digo: bendito seja o Deus de Israel de eternidade a eternidade. Porque todo o tempo ele é bom. E ele é bom todo o tempo. Louve o nome do Senhor. Entregue sua vida a Jesus. É um tempo de estarmos de pé. E de pé, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Porque aquele que pensa estar de pé, na verdade, está quase caindo. E aquele que está de joelhos é quem de fato não cairá nunca. Vamos orar?
Ó Deus eterno, louvado seja o teu nome. Te agradeço, ó Pai, porque a tua palavra possa fazer em cada coração a transformação, e eu creio que faz. Algo novo seja, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor possa ministrar a esses corações aquilo que o tens para fazer, trazendo libertação, cura, restauração sobre essas vidas. Eu oro, Senhor, para que tua mão de poder, teu braço forte toque nessas vidas agora, trazendo, Senhor, a plena consciência de que só tu és o Senhor que salva, liberta, cura, restaura e faz o milagre acontecer. Transforma essas vidas, traz um novo ânimo, ergue esses corações abatidos e traz, Senhor, esperança nesses corações. Para a glória e honra do nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a você e sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.